e leoninas e companhia. Gente, hoje eu venho trazendo um vídeo bem rapidinho, bem especial, rapidinho, daqui a pouco 30 minutos, sobre o meu despertar espiritual. Acho muito legal compartilhar isso com vocês, espero que vocês gostem, né? Porque isso é uma experiência que eu acredito que muitos de nós vão passar ou já estão passando, e você tá talvez assim, meio perdido no bailão aí, e tá precisando de uma orientação, de entender, cara, eu não tô com isso que eu tava pensando, eu só tô despertando. Então ali limpa muitas coisas, conecta, ajuda a gente, né, a ter um direcionamento. E eu achei isso interessante, compartilhava, talvez dividir em partes, não sei ainda, vamos ver como é que vai se desenvolver o vídeo, porque eu não tenho um roteiro nenhum, eu tenho uma folha escrita aqui, umas palavras, não estou enxergando e tá ótimo. Vamos lá, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho, deixa a tua mensagem, sempre é bom saber se vocês também estão passando por esse processo, como é que está sendo de vocês, como que foi, e se você chegou em algum lugar, se você chegou lá primeiro, né, porque eu tô no processo. Então aquele negócio, se você perguntar pra mim, Riane, por que você tá nesse caminho, pra onde você vai, não tenho a menor ideia, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas eu fui, assim, me pegaram numa vida super louca, me jogaram aqui, me deram 2 tapas na cara e me botaram pra trabalhar. Então é assim, é um processo que você não entende por que você tá fazendo, mas você sabe que tá te fazendo bem por outro, então você tá fazendo direito. Então daí já é meio caminho andado. Então vamos lá, gente. Como que começou a questão do meu despertar? Primeiro de tudo, todos nós temos uma mediunidade, isso é um fato. Mas são poucos que desenvolvem isso. Não será todo mundo que vai despertar todo mundo de uma vez e ser aquela coisa, aquele caos louco. Não existe isso, não tem como. Cada um vai despertar no momento certo. E que todos nós temos um lado mediúnico muito, né, grande, presente, real, mas que tem gente que não trabalha isso. Então, algumas pessoas se surpreendem mais com isso, mas é capaz de desenvolver, todo mundo tem essa capacidade de desenvolver isso, mas nem sempre as pessoas vão escolher esse caminho. No meu caso, olha, tudo tem a ver com o meu nascimento, né? Eu já nasci numa situação específica, eu nasci de um parto muito complicado, eu era o único bebê naquele dia, eu nasci diferentona, apavorou todo mundo no hospital, foi um caos, foi uma confusão danada. E aí, tipo, o meu processo chegando na família, que segundo muita gente fala a respeito de você já escolheu a família que você nasce, você escolheu tudo aquilo ali, mesmo que você fala, caraca, tipo, uma vida. Mas, cara, você escolheu por quê? Por alguma razão você tinha que aprender alguma coisa ali. Você tinha que curar, encerrar um ciclo, cortar alguma coisa, se libertar daquelas pessoas. Tem muitos processos muito mais complexos que, né, dão uma explicação mais a fundo sobre isso. Mas no meu caso, eu escolhi. E eu tenho certeza que eu escolhi mesmo, né? E a minha família nunca teve problema com nada disso. Eu sempre fui tratada de uma forma super normal e a minha vida sempre foi muito normal até certo ponto. Conforme eu fui crescendo, eu sempre fui muito conectada com a minha mãe, né? Eu era um bebezinho muito sensível, eu sempre fui uma criança, uma pessoa super sensível, que eu era até chata pra caramba para as outras pessoas. Ninguém colocava a mão em mim, eu não deixava ninguém encostar em mim, eu não gostava de estar perto das pessoas, eu só gostava de estar com a minha mãe. Era minha mãe, nem meu pai, meu irmão, ficava com a raiva de todo mundo, querer ninguém perto. E era assim, uma possessividade suprema com a minha mãe. Eu tenho um escorpião. O escorpião é muito ligado à criança, a sua lua é que criança mais ou menos você foi. Vamos botar assim, bem no cru, assim. Então eu fui uma criança escorpiana horrorosa, entendeu? Foi ali, terrível, com lados escorpiões muito aflorados, eu sou de leão. Né? Então, junto os dois aí, imagina a bagunça que eu não fiz. E eu era muito possessiva com a minha mãe, eu não conseguia explicar aquilo ali, vontade de estar com a minha mãe, proteger minha mãe, tudo ligado à minha mãe, o tempo inteiro secando e sugando minha mãe, né? E aí eu comecei a falar com 9, 10 meses, assim, muito cedo, tanto que vocês veem, eu falo pra caramba, né? E as primeiras coisas que eu fui conversando com a minha mãe, olha, pequena, você sabia que a gente era irmã, que a gente já veio de vidas passadas, que o nosso pai, ele matou você, aí depois eu vim. Eu tinha uma história muito detalhada para minha mãe, de uma criança que não era não vi isso na TV, não tinha conversa sobre isso na minha casa, minha família era todo mundo católico, porém ninguém ia pra igreja, era todo mundo meio maluco, então não tinha essa coisa da religião, mas esses pensamentos não eram presentes, não eram assuntos presentes, minha família não tinha nem acesso, não tinha interesse em nada disso, eu achava que eu só era malucona mesmo, só que eu sempre falava sobre isso de uma forma muito normal, como se fosse mesmo a verdade absoluta, que eu hoje não tenho dúvida disso,
né? E eu falava que a gente era uma gêmea, que eu vinha atrás dela porque eu precisava encontrar com ela e eu vim porque a gente se separou e eu precisava estar com ela, que a gente era irmã e que eu amava muito ela. E minha mãe ficava... Nos primeiros, minha mãe fala, ah, que bonitinha, história de neném, né? A bebezinha tá contando essas coisas lindas. De repente minha mãe assim, para minha filha, para. Minha mãe já ficava naquele desespero, já caótico, falando, cara, tem alguma coisa diferente nessa criança. Já não era, aparentemente, fisicamente, uma criança normal. Já tinha um plus ali. E depois comecei a mostrar essa sensibilidade. Não gostava. Hoje em dia, todas as pessoas em que a gente avaliava que eu tinha uns problemas hoje, eu sei que eu não tenho nenhuma afinidade de família, de tudo ali, sabe? Eu via que realmente era porque eu não gostava que as pessoas me encostassem, porque eu não só estava vendo a pessoa, era como se eu visse a aura da pessoa, a energia da pessoa, e aquilo ali na sensibilidade da luz de escorpião, na casa 12, eu ficava, fiquei desesperada, não, chorava horrores. Minha mãe falava que parecia uma criança com depressão. Porque eu vivia num humor horroroso, assim, odiava estar no meio das pessoas. A única pessoa que eu conseguia ficar bem era com a minha mãe e com a mulher que trabalhava aqui, cuidava, né? Era como se fosse uma babá. E ela ajudava a minha mãe. E depois ela foi embora e aí foram trocando as babás. Aí eu, toda vez que eu via uma pessoa que eu não gostava, eu fazia um monte de maldade com ela. De tudo pra pessoa sair da minha casa. Porque eu via ela fazendo um monte de coisa errada, enquanto a minha família saía, ela tava comigo ali. E eu também, escorpiãozinho, né? Só metendo malha ali pra tirar a pessoa. Aí, era assim, ia saindo. Eu tirava, não sabia o que tava acontecendo. Uma vez eu fiz uma me trancar num baú de brinquedo. Depois eu disse que ela que me trancou mesmo. Mas, na verdade, eu que mandei ela me fechar lá. Então, só pra me livrar, porque a mulher tinha uma energia horrorosa. E ela dizia que tava trabalhando e ela ficava o dia inteiro dormindo. E aí ela mexia nas coisas da minha mãe, nas coisas do meu pai. Eu ficava, pô, essa mulher aí tá fazendo parada errada. Vou fazer alguma coisa pra ela ir embora. Fiz isso, minha família ficou furiosa e mandou a mulher embora. Mas é criança, terrível. E aí um dia chegou uma mulher chamada Nilza aqui em casa e ela pra mim é como se fosse uma mãe. Eu tenho um apego a esse sentimento que, assim, quando ela não pôde mais trabalhar aqui e foi embora, eu toda vez que falo dela, eu me emociono. Tô já tentando me conter aqui. Porque eu tinha um apego, uma coisa muito forte. Tenho certeza que nós temos conexões de outras vidas. Até hoje nós temos contato com a família. Nunca mais pude vê-la, né? Eu vi depois que eu fui mãe, reencontrei ela e aquilo mexeu muito comigo. Mas eu sempre levo ela no meu coração como uma pessoa muito especial. É alguém que eu me conectei à energia. E aí, conforme fui crescendo e tal, sempre com essa coisa meio de unidade, implicando com as pessoas, tipo, eu não gosto de você, eu não sabia controlar isso. Eu sempre tinha com aquilo muito aflorado, eu não conseguia me identificar com certas pessoas, eu já queria afastar, eu atacava, eu já falava, você é assim, porque eu tava vendo coisas que eu não conseguia explicar, não conseguia lidar, né? E aí eu acabava, tipo, meio que me embolando nas situações, muito nova, inexperiente, sem orientação, e não tinha nenhum conhecimento sobre nada disso, de mediunidade, nada. E aí eu totalmente perdido, minha mãe de virgem, muito incrédula, achou meu pai de câncer totalmente maluco, não tinha, todo desequilibrado, meu pai era muito de viajar, não tinha muita coisa com filho, e a gente, sabe, eu assim, sem muitas orientações ali. Só o tempo todo, assim, meio que tolhindo ali as minhas ações, os meus comportamentos, até que chegou um momento na minha vida em que eu percebi que para eu me encaixar no mundo, eu tinha que começar a ser mais normal. E aí eu comecei a abandonar essa sensibilidade. Assim como eu era sensível para perceber as coisas ruins nas pessoas, eu percebi as coisas boas também. Então eu consegui me identificar muito com gente de idade, criança, assim, eu sentava nos bancos aqui onde eu moro, ficava conversando horas com gente idosa e falava muito, 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 muito. Todo mundo, nossa, mas que criança boa de conversar, ela fala sobre tudo, muito tranquila. E as pessoas sempre que falavam, nossa, mas como é bom conversar com você, se sentiam bem. Eu sempre tive um dom para falar muito bom. Só que, conforme o tempo foi passando, eu comecei a ter uma resistência a ser essa pessoa mais pro lado positivo. Porque eu comecei a me revoltar, porque eu percebia também muitas pessoas se aproveitando de mim, muitos amiguinhos, né, fazendo maldade comigo. As pessoas começaram talvez por eu perceber aquilo que elas tentavam ocultar, começaram a minar a minha vida. E aquilo ali começou a ser um problema. E para eu me adaptar ao mundo, eu falei assim, cara, eu vou abandonar essa coisa de... sem saber que era espiritualidade. Mas essa coisa diferente que eu tenho, eu vou abandonar, eu não quero mais. Eu quero ser normal. Eu quero ser normal. E fiquei naquela insistência. Cara, minha vida, depois que eu fiz isso, bota em muitos anos, foi um inferno.
Cara, parece que assim, chegou um rolo compressor dentro da minha casa e destruiu tudo. A relação da minha família foi um inferno. Minha relação com as pessoas ficou um inferno. Eu odiava a minha vida. Eu comecei a perder tudo. O financeiro da minha família foi pro espaço. As coisas começaram a se destruir, assim, feito uma catástrofe. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E a gente nunca entendia o que tava acontecendo, porque era só porrada atrás de porrada. E a gente ficava, gente, tem alguma coisa errada, né? E aí, eu fui mãe cedo, sofri um abandono na gravidez, passei por um monte de processos complicados, assim, mentais, muitos traumas, muita coisa. Eu sei que foi um caos. Eu posso dizer que isso ocorreu porque eu abandonei a espiritualidade? Pode. Mas também pelo fato de que talvez eu, com certeza, não tá assim, talvez não, com certeza, eu ia passar por esses processos. Mas talvez poderia ser mais leve, mas por eu não estar conectada à minha espiritualidade, o processo foi mais doloroso. Chegou um certo ponto da minha vida em que eu comecei a entrar em depressão. Chegou no ano de 2016, 2017, meu pai adoeceu. Ele já estava mal, mas aí ele piorou. Aí 2017 para 2018 foi um inferno. Depois ele faleceu. Eu entrei em depressão profunda, porque eu já tinha uma tendência à depressão muito forte, porque quem tem lua na casa 12, quem tem aspectos na casa 12, no escorpião, tem que ter tratamento psicológico desde cedo. Se você já tem o seu filho, fez o mapa, tem, faz, bota pra fazer, porque é de fato que essa pessoa vai demonstrar muito desequilíbrio ao longo da vida e ela precisa de auxílio. É muita informação para uma pessoa, e era assim que eu pensava. E eu fiz terapia? Não tinha feito nada. Não tinha um acompanhamento. Minha família não tinha noção de nada sobre isso. Era muito assim, falta de informação. Eu tinha intolerância à lactose, minha família enchia de porcaria, de sorvete, de pizza. E eu, né, morrendo de dor de barriga, me cagando. E sabe, aquele caos. Então, minha vida é isso. Eu sei que a partir de um certo ponto, quando meu pai faleceu, a depressão veio, minha transformação começou ali. A gente sempre fala que antes do despertar, normalmente, né, a gente vive um impacto, alguma coisa que impacta muito a sua vida, que tira o teu chão e que você realmente fica, cara, é agora ou nunca. Alguma coisa vai ter que mudar na minha vida. E ali começou a minha mudança de consciência, de pensamento. Comecei a me transformar. A dor foi muito profunda, eu tive que lidar com muitas responsabilidades. E que assim, desde sempre eu já tinha muitas responsabilidades, mas ali foi muito pesado. Porque meu pai, na minha visão, era o meu alicerce. E quando ele partiu, eu perdi a base da minha família. Base financeira, tudo. É recomeçar tudo do zero. Então, tudo aquilo ali mexeu muito com o meu psicológico. Eu caí numa depressão muito grande. Surgiu um amigo, me deu uma oportunidade de trabalho. Eu voltei, dediquei toda a minha energia no trabalho para sair daquela depressão. Tentei fazer terapia na época, não consegui, porque assim que eu falei, fiz a minha primeira consulta, a mulher já quis me indicar psiquiatra e remédio, porque o meu caso era irreversível. Eu falei, pô, tu tá de sacanagem. Eu achei R$ 180 por isso, fui embora, não voltei nunca mais para aquela anta que tava me atendendo. Aí, falei até revoltada agora, porque quando eu lembro eu fico indignada, entendeu? Por isso que é sempre bom recomendar, se você quer tratamento psicológico, busca várias opções. Porque essa pessoa foi horrorosa, mas depois, a que eu fiz, a Thaís Haga, aquela ali, minha filha, aquela mulher é quase o Gandalf da psicologia, aquela garota, ela é sensacional, recomendo pra todo mundo. Enfim, vamos lá. Depois que eu passei por esse processo do luto, e toda a depressão, chegou esse trabalho, transformou minha vida, eu tenho Marte em Virgem, dediquei toda a minha vida naquele trabalho. Eu fiquei assim, não muito tempo, mas o período em que eu precisei, até que chegou a pandemia, dezembro de 2019. E eu trabalhava numa empresa chinesa, então eu já estava ciente do processo da pandemia, porque todo mundo lá era chinês e não todo mundo sabia dessa situação. Então, quando deu 4 de dezembro, aconteceu uma situação no trabalho e eu resolvi me demitir. Falei, quer saber, eu me demiti e vou pra casa. E eu tinha falado pra esse amigo meu, olha como é que a mediunidade é forte. O tempo inteiro desse trabalho, eu falei, ó, passe pra internet, passe pra internet, passe pra internet, 2019. Se você não passar, vai dar ruim. Todo mundo tem que colocar as coisas na internet. Cara, deu 2020, pandemia. Todo mundo preso dentro de casa, isolamento, sequeiros, comércio, tudo quebrando. Foi um caos. Não me ouviu. Mas eu tenho ciência de que eles estão lá, firmes e fortes, na batalha do trabalho. Enfim, as coisas, de alguma maneira, melhoraram, estão melhorando. Eu tô, graças a Deus, desejo tudo de bom pra eles lá. E quando começou a pandemia, eu comecei a sentir um monte de coisa estranha. Comecei a ficar mais tempo sozinha, me isolei, já era uma pessoa que não tenho muito contato com as pessoas, não gosto muito disso, nunca gostei. E aí, quando veio a pandemia, eu adorei ficar sozinha. Meu relacionamento foi pro espaço,
porque não tinha mais jeito mesmo, foi, assim, uma finalização que tinha que ocorrer, não tenho raiva dele, mas assim, sabe, tinha que ocorrer, não dava mais pra gente ficar junto. E aí eu comecei a ficar mais sozinha, gostar de estar sozinha. Começaram a vir pensamentos diferentes. Eu comecei a ter projeções astrais. Eu sempre tive sonhos muito lúcidos. Eu sempre tive uma coisa ligada à presença, a sentir coisas diferentes nos ambientes, nas pessoas. Então, quando eu comecei a entender que certos sonhos não eram só sonhos, eram projeções, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada e diferente quando eu ia dormir. E aí, durante a pandemia, coisa que a gente não tinha muita atividade para fazer, eu dormia pra caramba, eu comecei a ter sonhos estranhos, prestar muita atenção na minha janela, adoro essa janelinha aqui. E a partir dessa janela eu vi muita coisa. Muita coisa estranha no céu, que eu não tento explicar pra ninguém, porque eu não perco tempo fazendo isso. Eu sei o que eu vi e sigo com isso, meu coração é pior. Eu não vi sozinha, né? Ainda teve gente da minha casa que teve que ver junto. Muita coisa aconteceu, foi uma expansão de consciência durante a pandemia muito grande. Até que eu sofri vamos botar assim, um ataque, das minhas projeções, com relação a uma entidade ali. A partir daquele dia, tudo na minha vida mudou. Assim, eu percebi que eu precisava resgatar essa minha mediunidade para me proteger, porque eu estava muito exposta. E como eu tinha abandonado esse lado, se eu, né, tiver mesmo assim, eu pensar, se eu tiver mesmo que seguir um caminho agora, um novo, a vida tá mudando, o planeta tá mudando, eu preciso viver diferente. Do jeito que eu tô, não tá funcionando também. Talvez seja a hora de algo que está inexplicável acontecendo, eu tenho que trazer minha espiritualidade de volta. Já estava inteirada no assunto, já estava começando a aparecer vários sinais, anúncios, coisas que eu falo, que coisa de maluco, né? Tarô, ai, coisa de espiritualidade, esperto, esse povo maluco. Depois que eu tive esse sonho, eu falei, cara, começou a aparecer vários sinais, várias coisas que foram me colocando. Porque assim, você começa a pensar naquilo ali, começa a aparecer tipo um anúncio, uma pessoa fala sobre isso, você vê uma notícia, um negócio, você fica, caraca, cara, é isso. Eu sei que eu me reconectei com a minha espiritualidade. Foram muitas projeções que eu tive, muitas revelações, muita informação na minha cabeça e que eu não tinha mais como lidar com essas situações e ignorar que isso era algo fora do controle, fora do normal, né? Bem paranormal, vamos botar assim. Eu entrei na terapia, né, no ano de 2021, se não me engano, 2021, 2022, o final de 2020 para 2022 no final, mais ou menos. Foi bastante tempo, assim, bastante tempo que eu fiz, 2 anos de terapia. Eu trabalhei muito a questão psicológica, por isso tem muita gente que fala assim, você tem um jeito de psicóloga. Eu aprendi a psicologia com a minha terapeuta, porque, vou botar assim, 1 ano eu me tratei mentalmente. Trabalhei tudo que eu pude com ela. Minhas sessões eram bem longas, eu falava pra caramba, ela tinha uma paciência lá. E eu tratava tudo que eu precisava para poder entender como que a cabeça funciona. O outro ano eram aulas. Aulas, praticamente. A sessão era aula. Se eu fizer isso, se eu sou assim, tem que fazer isso. Se é assim, é por causa disso. Eu mapeei tudinho que eu precisava aprender. E aí, em mim, começou a mudar alguma coisa. Eu comecei a entender que o que eu estava passando não era uma depressão. Era um despertar. Eu estava com dificuldade de me adaptar a esse novo eu que estava despertando. Esse novo eu, no caso, a minha essência que sempre foi, mas que ali, por alguma razão, estava adormecida, estava acordando. Eu precisava dar voz, despertar, libertar ela dali de dentro. E que na psicologia, na ciência, não havia mais nada que ela pudesse fazer por mim. Agora eu precisava de uma alternativa, direcionar isso que estava nascendo dentro de mim para um propósito maior. Então eu encerrei meu tratamento. Falei pra ela, né, dei uns motivos, assim, olha, não vou dar, porque o que eu tô sentindo não há mais como a gente resolver. Eu sei que eu preciso de uma alternativa. Não tenho mais condição de seguir esse caminho. E outros motivos que eu tive, obviamente, né? E aí eu encerrei esse tratamento e aí começou a vir o tarô. Eu comprei um baralho. Eu já tinha, na verdade, comprado um baralho, né, nas minhas últimas sessões. Falei pra ela, eu tô jogando uma coisa e tô sentindo que eu tô acertando. Eu tô conseguindo ler um tarô. Eu tô me identificando. Tem alguma coisa diferente acontecendo comigo. Eu sempre falava, tem alguma coisa diferente acontecendo comigo. E ela achava que era a respeito da psique, né? E eu falava, não, tem alguma coisa diferente. Eu comecei a perceber meus inimigos ocultos, eu comecei a perceber as pessoas que estavam perto de mim há 20 e tantos anos que não tinham nenhum sentimento positivo por mim, nem pela minha família, nem pela minha prosperidade.
tudo começou a ficar muito claro. E eu simplesmente falei, cara, é agora ou nunca. Eu vou me libertar. Eu vou dar voz e poder a isso que está dentro de mim, porque isso aqui já era para estar acordado há muito tempo. E ele já dormiu demais. Eu preciso dar voz a esse poder que eu tô carregando. Então eu meio que me libertei, eu aceitei. Eu não sou de pessoa que não despertar, você resiste. Ó, não, tá te direcionando para você pegar essa pedra aqui. Mas pra quê? Não, eu vou lá e pego. Pra que você vai pro tarô? Não sei. Por que você tá fazendo tarô? Não faço a menor ideia. Eu sei que eu estou bem fazendo isso e as outras pessoas estão bem. Então eu sinto que é a coisa certa, o porquê, para onde que eu vou daqui, para onde que eu vou estar daqui a 5 anos, eu não tenho a menor ideia. Eu não penso no futuro, eu penso no agora. Se eu estou fazendo uma coisa, tá dando certo, gratidão. E se as pessoas estão bem, gratidão mais ainda, porque se eu consigo entender que o meu trabalho, que o que eu faço tem sentido, tem propósito, que despertar é isso. É você ser colocado numa nova trajetória de vida. Se você, no caso, tem uma vida que está totalmente desconectada com o teu propósito, você ser direcionado para alguma coisa e que, de certa forma, isso ajude o coletivo, que você consiga trazer amor, trazer paz, tranquilidade, acolhimento, ajuda, direcionamento para os demais, porque não são todos que vão despertar. Então, quando você desperta, você tem a obrigação de usar esse poder que você consegue acordar ali, que você consegue desenvolver para trazer para os demais. Não é ficar tentando despertar todo mundo, porque isso é impossível, mas pegar esse poder e direcionar para ajudar os demais. Então, quando eu descobri que eu conseguia, que eu estava nesse caminho, e não me sentindo especial, nem que isso me torna melhor do que ninguém, nunca tive esse pensamento. Eu sei que isso me tornou melhor do que eu era antes, e isso já era o suficiente para mim, porque eu sempre quis ajudar, sempre quis ter alguma coisa em que eu achasse que era útil, que era certo, que era bom. Eu sempre me orgulhei, isso eu posso falar, eu sempre me orgulhei de ser bom, porque eu nunca gostei de fazer maldade com as pessoas. Então, quando eu via as pessoas fazendo maldade e eu não fazia, eu me sentia orgulhosa. Eu fazia questão de falar que eu sou boa, eu sou uma pessoa boa. Quando eu via alguém fazendo maldade, isso me dava orgulho de eu não fazer aquilo errado que as outras pessoas estavam fazendo. Cada um está no seu processo de evolução, estamos aqui para isso, também não fui perfeito. Mas eu gostava de me orgulhar de ter boas ações. Quando esse caminho entrou, despertou, eu senti mais orgulho ainda. E isso me ajudou também, porque ao longo da minha vida eu fui muito invalidada em muitos setores da minha realidade aqui, no caso da matéria, das finanças, do espiritual, o amor. Sempre vi dificuldade em validar aquilo que eu acreditava, aquilo que eu tinha no coração, as minhas palavras. E quando eu entrei na questão do despertar, no processo de despertar, olha onde é que eu tô. Eu tô no YouTube, tipo assim, é um canal que para muitos pode não ser nada, mas eu tô aqui, tô falando, eu tô mostrando a minha verdade, compartilhando meu conhecimento, ajudando e evoluindo com todos vocês. Gente, há um ano atrás eu não tinha nenhum aplicativo do YouTube, porque eu passei um trauma com a questão do YouTube, que eu não vou entrar em detalhe, que destruiu a minha confiança. Mais uma coisa que chegou na minha vida e destruiu a minha confiança, porque foi um momento em que eu precisei ajudar uma pessoa para validar, por exemplo, um crime, uma coisa que fez muito mal a muitas pessoas, e as pessoas simplesmente acusavam o lado feminino, vou botar assim, porque era mais fácil do que aceitar que um homem na situação era o errado. Aquilo me traumatizou também. Então eu falei, nunca mais vou querer abrir o YouTube na minha vida. Por quê? Porque eu vou falar, quem vai acreditar na minha palavra? Quem vai apoiar a minha voz ali? Ninguém. Eu não sou nada, mesmo estando certo, eu não sou nada, porque ninguém me acreditava. E olha onde é que eu tô. Hoje eu vejo, nós somos 4.000 e poucos. Gente, isso pra mim é uma coisa gigantesca. Eu tô quebrando uma barreira que era impossível, que era inalcançável. Então, pra mim é uma grande transformação. Meu processo de despertar, tendo Plutão e Escorpião na casa 12, seria de qualquer direção, não interessa. Em algum momento eu teria que despertar pelo coletivo e para a espiritualidade. O processo de Plutão é exatamente isso, aquilo que vai ocorrer, você vai ter que fazer. Cara, o meu tá na casa 12, eu ia despertar de qualquer maneira. Tanto agora, ou se eu já fui desperto, eu só consegui compreender melhor.
Foi fácil o meu processo? Não foi. Quando a gente fala sobre despertar, a gente espera que vai ser uma maravilha. Você vai ficar cheio de mentores. Eu tenho meus mentores. Você acha que é mole trabalhar para a espiritualidade? Você acha que vai ser fácil, tudo rosas, igual o paraíso de Jesus e Deus e tudo? Gente, não tem nada disso. Tem um caos. Você parece que está sendo esmagalhado, assim, tem pancada para todas as direções, você fica sobrecarregado, você entra em depressão, ansiedade, você passa mal, seu corpo sente. Eu tenho um monte de dor de barriga, eu passo mal pra caramba, eu tenho falta de ar, eu tenho minha pressão fica igual uma maluca, zumbido no ouvido insuportável. São várias coisas que você fica sem entender nada o que está acontecendo. Mas tudo isso, né? Obviamente isso não dispensa um exame médico se você estiver passando por um monte de problema, né? Para descartar se não tem nada de errado. Mas, gente, tudo isso que passa é como se fosse o seu DNA se adaptando. Nós estamos numa transição planetária, ela já está ocorrendo. É um processo de dimensões, a gente sai da 3 para 5. Não são todos que vão para lá. Então, assim, entendo que todo mundo está no seu processo de evolução e se você está passando por isso, às vezes vale rever se você não está passando por um processo de despertar, que às vezes a gente acha que está passando mal por uma outra coisa, por uma outra razão, e na verdade é isso. Né? É bom olhar, trabalhar o seu espiritual também. Ah, mas eu não tenho religião. Isso não interessa, eu também não tenho. Entendeu? O importante é a tua fé, trabalhar a tua fé. Ninguém vive sem isso. Ninguém vive bem sem isso. Vamos botar, porque se você quiser viver mal, você também vive. E pode estar sem fé o que você quiser. Quer viver mal, vive. Mas ninguém vive bem sem fé. O lado espiritual ele tem que estar sempre trabalhado. Vive só de espiritualidade alguém? Não. Aí você está trabalhando com tarô por quê? Porque, gente, o caminho que me colocaram. E eu gostei. Me identifiquei, acho o máximo. Sempre quis que alguém tirasse tarô pra mim. Mas eu não tive oportunidade. Até que meu irmão conheceu uma mulher que tirava tarô e veio aqui em casa e tirou pra mim. E eu falei, cara, duvido que ela vai acertar. Cara, ela acertou uma situação específica que eu simplesmente pensei, cara, como é que você sabe disso? Ninguém sabia, só eu. Aí eu falei, pô, impossível. Vou tentar. Depois comprei um tarô e aí começou essa situação toda. E aí eu vi que me identificava, vi que conseguia. E ela lia no meu coisa de vida, ela falou assim, engraçado, tudo do teu tá ligado a Deus. Tá tudo às mãos de Deus aqui. Você tá nas mãos de Deus, o teu trabalho tá nas mãos de Deus, a tua finança tá nas mãos de Deus, o teu amor tá tudo entregue. Nada você terá controle, tudo será a respeito do espiritual na tua vida. Eu falei, pô, então eu tô ferrada, né? Porque, pô, até esperar em Deus eu tô ferrada. Até que realmente, olha onde é que eu tô. Realmente tive que esperar, trabalho com espiritualidade, não luto com mais nada, não resisto a mais nada, apenas me rendo, porque a espiritualidade me colocou de joelho e falou assim, agora é a hora de você tomar vergonha na cara e aceitar o seu caminho e cumprir o seu propósito. E eu falei, tudo bem, vou discutir com quem não tem saque pra você reclamar, você tem que ir. Entendeu? É um processo de despertar complicado? É, gente, mas é o processo que todos nós passamos. Cada um vai viver de uma forma. Mas que a maioria vai passar por isso. Vai ser doloroso para todo mundo. Mas assim, você consegue tornar isso mais tranquilo quando você não resiste, quando você compreende, quando você entende que esse processo vai te levar para um caminho melhor. Então, assim, se eu fosse fazer uma recomendação se você está passando nesse processo, precisa de terapia? Faz terapia. Tem terapias alternativas, tem a tradicional, aquilo que você se sente confortável. Esse processo é muito bonito, apesar da dificuldade, ele vale todo o processo, tá? Todo o processo. Você não precisa passar isso sozinho. Pesquisa na internet e estuda, porque despertar espiritual requer muito estudo, conhecimento. Ou então você se perde no caminho ali e você não chega em lugar nenhum e ainda fica estagnado e sofrendo. Você não precisa fazer isso. Estuda que vale a pena. Aí, ó, a luz aumentando a minha aura. Caraca, maluco, brilho. O que é isso? Gente, sacanagem. Vamos lá. Sobre essas questões do despertar, elas, assim, não existe um plano certo, você vai passar por vários passos ali, vários, esqueci o ponto agora. Não são várias fases iguais para todo mundo, cada um vive um processo. Mas eu posso te garantir que a partir do momento em que você se permite essa experiência, né, e você vive cada fase que você tem que viver, o que vem depois é muito ligado à questão de prosperidade. Então, a prosperidade ela não está só incluída na questão financeira, é a questão amorosa, a questão das amizades, da sua conexão com a natureza. Isso é uma coisa também que a gente é muito ligado. Quem está no despertar tem que estar em contato com a natureza. Eu sou uma pessoa que eu sou de praias, eu vou na praia, se eu não tivesse a praia, eu tinha morrido nessa depressão que eu tive, porque eu ia pra praia quase toda semana, eu tinha que estar lá, entrando na água. Se você me visse um tempo atrás, eu ainda faço isso, né? Você vê um corpo jogado lá na areia, estirado, sou eu.
Eu vou lá assim com a roupa que eu tô e caio lá e fico lá até eu me sentir melhor e volto pra casa. É assim que eu faço, é coisa estranha, mas foi um jeito que eu achei de me recuperar de todo o processo que é, porque é difícil, entendeu? É difícil. Então, assim, essa conexão com a sua natureza, ela vai mudar, ela vai melhorar, entendeu? A sua conexão com os animais, o seu respeito pelo planeta, pela vida do outro, tudo isso muda o teu pensamento. Muitas pessoas vão sair da sua vida, aceite, não force que elas ficam. Quando elas estão saindo, entenda que elas não fazem mais parte da tua história. Você vai seguir um outro caminho e elas terão delas. E às vezes você não sabe, mas é um livramento de muitas vezes. Porque aquilo ali ficou muito tempo na tua vida e às vezes ficou te fazendo mal e você não sabe. Então a gente resiste a certas mudanças e essas mudanças só vêm para nos ajudar. Às vezes, mas eu tô sozinho, porque é o teu momento de ficar sozinho, de trabalhar o eu. Você já fez demais pelas outras pessoas, é o seu momento agora. Então respeite isso e aceite. Esses foram vários dos meus processos de despertar e que eu aceitei. Eu sou madrinha de casamento da minha amiga e eu não consigo participar de nenhum processo de ser madrinha, eu só vou no casamento praticamente. Por quê? Eu queria estar mais conectado, mas, por exemplo, o tarô e o YouTube aparecendo no período em que eu tinha que estar mais dedicado a esse momento dela, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho um propósito, eu tenho uma obrigação com o coletivo. Então, infelizmente, a minha vontade, às vezes, de querer fazer uma coisa assim mais... estar mais presente na vida dessa minha amiga, não está podendo ser uma prioridade mais. Mas eu dou graças a Deus que ela compreende. Ela compreende isso, assim, conforta meu coração. São várias coisas que você vai passar. Eu dou um exemplo, assim, do que ocorreu comigo. Mas, assim, você vai passar por muitas coisas. Às vezes você vai querer fazer coisas e o universo vai mostrar que aquele não é mais o seu caminho. Ele vai te direcionar para outras pessoas, para outros trabalhos, outras profissões. Entendam que essas transições, elas são necessárias. Não resista, entendeu, a elas. Aceite, porque às vezes você pensa que não tem um talento, por exemplo, para alguma coisa, para cura, ou que ninguém gosta de você, que você não é bom naquilo, e você vai se desenvolver tão bem naquele lugar, que esse seu pensamento da negativa, às vezes ele já acontece, por quê? Porque o mal está sempre ali, a gente tem que estar sempre alerta a isso. O mal está sempre ali, porque já pensou uma pessoa com teu potencial gigante fazendo uma coisa boa? Quantas pessoas boas você vai alcançar? Quantas pessoas você não vai só despertar, né? Mas você vai libertar. Nós estamos sobre um processo de controle, assim, um sistema de controle muito grande. A gente é controlado em tudo, na questão da alimentação, a indústria médica. São muitas informações que controlam as pessoas no nosso planeta. Então, todo esse tipo de coisa, quando você desperta, você se liberta. Quanto mais pessoas despertadas, vamos botar assim, despertas, né, que fala, menos controle o sistema tem sobre a humanidade. Então, a partir dessa evolução, começam a haver as quedas, né, dos sistemas religiosos, dos sistemas de saúde, no caso, as indústrias farmacêuticas. São vários setores que são atingidos. Por que certas empresas de alimentos são sempre as melhores? Elas estão no topo ali, está tudo conectado. Parece muito complexo, mas depois você estuda muito a fundo, você entende. Tenho vários canais para recomendar se você tiver interesse em assistir, né, que explicam muitas coisas, não são nada de teoria, de conspiração, não, isso é muito estudo, são pessoas que já estão nisso há muito tempo, né, pessoas que saíram do mundo corporativo, que estavam ali no sistema de controle, despertaram e falaram, pô, eu não posso seguir esse caminho se o meu propósito é outro, eu tenho que ajudar as pessoas a se libertar disso. E ali tem muita informação, gente. Eu recomendo também um canal específico aqui, o Paranormal Experience, que é muito bom, gente. Lá tem muitas pessoas que vão e dão visões inteligentíssimas sobre esse processo de despertar, porque eu tenho certeza que você está aqui e se você está assistindo esse vídeo, você não é uma pessoa descrente, vamos botar assim, você não é descrente. Se você veio pra cá e tá vendo despertar, você já tem uma fé, já tem acontecido alguma coisa diferente de você. Você não vai aqui pra, isso aí é bobeira, isso aí, porque somente você assistiu 33 minutos e você é muito idiota de fazer uma coisa dessa. Mas eu tenho certeza que você não é essa pessoa. Então, esse tipo de canal traz todo tipo de convidado, que tem vários tipos de experiências diferentes, com a questão da paranormalidade, com a questão de ufologia, de espiritualidade, de sincronia com o universo, enfim, de muitas coisas que são de extremo conhecimento para todos nós. Então eu vou recomendar esse canal do Paranormal Experience para vocês assistirem, são várias entrevistas muito bonitas, muito boas e cheias de conhecimento, que eu vou ajudar muitos de vocês também a abrir a mente de vocês. Então, gente, esse é um resumo de 34 minutos praticamente do meu despertar. Tem muitos outros detalhes, né, que eu posso estar dividindo em partes, assim, como é que foi no início, o que aconteceu nas projeções. Pois, se vocês gostarem, né, desse vídeo, obviamente,
eu vou deixar ele aqui. Quem quiser assistir e quiser outras partes, quer colocar uma live falando sobre o assunto, enfim. O que for legal para vocês, eu posso produzir também aqui para vocês assistirem, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Essa foi a minha experiência, bem louca, né? Mas é isso, né? Não tem como ser diferente. Espero que vocês gostem e até a próxima. Tchauzinho!